Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o pastor Wallace Melo e hoje, como você já viu aí, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais polêmicos dentro da teologia, que é o milênio, né? A doutrina do milênio. E nós vamos falar aqui as interpretações mais conhecidas, não é? As interpretações mais discutidas ao longo da história da igreja, não é, que é o dispensacionalismo e o amilenismo. Nós vamos falar hoje sobre essas duas correntes de pensamento, sobre a escatologia, né, e mais precisamente dentro da escatologia, a doutrina do milênio. Nós falamos no nosso último vídeo, né, sobre a doutrina da volta de Cristo, não é? E agora nós vamos falar sobre o milênio, que traz também uma discussão muito grande, se é literal, se é simbólico, né? Quando o milênio vai começar. Todas essas doutrinas e todas essas ramificações, todos esses pensamentos têm seguido a história da igreja durante muito tempo, e isso tem causado muita confusão, né? Muito debate, e até hoje o pessoal não conseguiu aí chegar num consenso. Até entre as interpretações, né, até dentro dos intérpretes, né, que entendem sobre o dispensacionalismo ou o amilenismo, há uma discordância entre um ponto e outro dentro da própria doutrina. Mas hoje nós vamos estabelecer aqui as bases de interpretação e como se dá as interpretações tanto do dispensacionalismo, né, quanto do amilenismo. Então, eu já vou compartilhar com vocês aqui a tela, né, que eu sempre tenho trazido aqui para vocês, essa tela aí com o slide, para você ir acompanhando, né, e seguindo a gente. Acho que eu já estou lá no final já. Essa tela aí já é lá o final. Vou voltar aqui para o comecinho. Aí. E nós vamos falar inicialmente, né, sobre o dispensacionalismo. A doutrina do milênio, né, nós temos basicamente, eu gostaria de falar de duas escolas de interpretação, senão o vídeo fica muito longo, não é? Porque é as duas interpretações que mais nos importam, porque é aqui que mais está presente dentro da interpretação bíblica e dentro das igrejas, não é? Dentro do nosso contexto evangélico, as interpretações que mais nós ouvimos falar aí é o dispensacionalismo, que interpreta o Apocalipse de maneira literal, e o amilenismo, né, que interpreta simbolicamente. Então, como você já está vendo aí, o pré-milenismo ou histórico ou o pré-milenismo dispensacionalista, né, é uma interpretação literal do Apocalipse. Não só do Apocalipse, mas de grande parte das profecias. Não é? Então, o dispensacionalismo tem grandes interpretações do Antigo Testamento, né, das profecias. Eles entendem que essas profecias irão se cumprir de maneira literal. E se vão se cumprir de maneira literal na vida de Israel, elas, observando a história, há várias profecias que ainda não aconteceram, né, na interpretação dispensacionalista. E muitas dessas profecias estão aguardando o milênio. Elas vão se cumprir no milênio, né, no tempo do fim. Como nós vamos ver aqui, algumas profecias que, na interpretação dispensacionalista, irão se cumprir apenas no milênio. Não se cumpriu ainda, né, está reservada para esse período futuro de 1000 anos literais, em que Cristo, depois da sua segunda vinda, vem e reina por 1000 anos literais aqui na Terra. E aí nós temos também o amilenismo, que é uma interpretação diametralmente oposta, né, ao dispensacionalismo. Se o dispensacionalismo interpreta de maneira literal, o amilenismo vê o Apocalipse e as profecias também
se cumprindo no seu período, né, em que elas foram estabelecidas, né? Algumas tinham cumprimento imediato, outras tinham cumprimento de acordo com a vida do povo de Israel, né? Isso estava, de certa forma, vinculado a uma obediência ou não de Israel, né? E as outras profecias se cumprem na vida da igreja. O Israel de Deus, para o amilenista, não é um local físico, geográfico, um grupo de pessoas cujo pai sanguíneo é Abraão. Não, o amilenismo interpreta as profecias e interpreta Israel agora como sendo a igreja. A igreja é o Israel de Deus. Não há mais um Israel físico e visível na cabeça de Jesus Cristo, na mentalidade do reino, daquilo que Jesus veio pregar. Não há mais, né, como Paulo diz em Efésios, não há mais judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Né? Essas passagens, os amilenistas interpretam como que por meio de Jesus Cristo não há mais essa separação entre judeu e grego. Jesus, né, não tem duas noivas, não tem duas igrejas, ele tem uma igreja só, é um corpo só, é o corpo de Cristo. Né? Então, eles interpretam as profecias do Antigo Testamento que não foram cumpridas na vida de Israel, literalmente, como sendo, de maneira figurada e simbólica, na vida da igreja, né? Na vida do corpo de Cristo, na vida da igreja, como os apóstolos também interpretaram no Novo Testamento. Não é? Então, o amilenismo, esse nome não é muito interessante, né? Porque amilenismo literalmente significa não milênio, né? E os amilenistas acreditam na doutrina do milênio. Eles só não interpretam de maneira literal. Né? É isso que nós devemos enfatizar aqui. O milênio não é literal, o milênio é simbólico, como todo o livro do Apocalipse. Não é? Então, como que nós fazemos para interpretar o dispensacionalismo? Eu quero trazer aqui para vocês a maneira de entender o dispensacionalismo. Como vocês podem compreender melhor essa doutrina para a gente chegar até esse milênio literal que eles entendem? Então, nós precisamos entender, primeiramente, o que está por trás do dispensacionalismo e como eles interpretam a Escritura. Não é só simplesmente falar, eles interpretam de maneira literal, eles entendem literal e o milênio é 1000 anos e pronto, acabou. Não. Existe uma hermenêutica por trás. Existe todo um pensamento hermenêutico, exegético, que faz com que eles cheguem nessa conclusão de que o milênio é um período de 1000 anos literais, né? 999, 1000, exatamente dessa maneira. Não é? Então, para a gente entender isso de uma maneira mais clara, a gente primeiro precisa compreender a teologia por trás, a hermenêutica por trás do dispensacionalismo. E eles interpretam e dividem a Escritura em 7 dispensações. Né? Por isso que eles são chamados de dispensacionalistas. Porque eles entendem a doutrina, né? a Bíblia, como uma espécie de divisão em dispensações. Né? Então, já coloquei aí para vocês, não vou ler as referências bíblicas, né? Depois você pode consultar aí, é mais para você ter aí a base bíblica do dispensacionalismo. Né? Então, eles têm aí a dispensação da inocência, né? Que é o período de Gênesis, ali quando Adão e Eva estão ali antes de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois tem a dispensação da consciência, que vai até Gênesis 8, 22. Depois a dispensação do governo humano, né, de Gênesis 9 até 11. Depois a dispensação da promessa, né, quando Deus fala a Abraão, e isso vai até Êxodo 19, 25. Depois a dispensação da lei, que vai até o livro de Atos, e depois, uma vez descido o Espírito Santo, né, nós temos a dispensação da graça, que vai de Atos 2:4 até Apocalipse 20, né, que é quando se inicia a última dispensação, que é a dispensação do reino
milenar. Então, nós estamos vivendo de hoje até o dia, desde Atos capítulo 2, desde quando o Espírito Santo desceu sobre toda a carne, lá em Atos capítulo 2, até a vinda do milênio, até a volta de Cristo e a instalação do milênio literal aqui, nós estamos vivendo nesse período que é chamado de o reino, chamado de a dispensação da graça. Então, até a vinda de Cristo e a instauração do milênio literal, nós estamos nessa dispensação, que é a dispensação da graça. Faltando aí, na interpretação dispensacionalista, uma dispensação, né? Nós estamos aí faltando ainda a dispensação do reino milenar, que é a última dispensação na interpretação deles. Outra coisa interessantíssima aqui, que vai nos fazer compreender o milênio na interpretação dispensacionalista, e isso é essencial para você compreender o que um dispensacionalista pensa, é compreender o seu conceito de reino. É óbvio que isso não como eu posso dizer, não é consenso, não é unânime, né, entre todos os dispensacionalistas, como eu vou citar aqui já o John MacArthur, né, mas você já consegue compreender aí a visão basicamente unânime do dispensacionalista com relação ao reino. O reino, para o dispensacionalista, é um conceito tanto eterno como temporal. Há essas duas linhas de interpretação. Para o dispensacionalista, quando a Bíblia fala sobre reino de Deus e reino dos céus, há uma diferença. Um é um reino eterno e o outro é um reino temporal, né? Há uma divisão aí dessa ideia de reino. Então, reino de Deus para o dispensacionalista é o reino eterno. É o reino em que Deus governa e sempre governou. Deus governa sobre a criação, Deus governa sobre o mundo, Deus governa sobre todas as coisas. Num certo sentido, esse reino dos céus, né? Deus reina sobre os céus, sobre os seus anjos, né? Sobre suas hostes celestes, sobre aquilo que ele estabeleceu na sua criação. Esse reino de Deus, na mentalidade dispensacionalista, é esse reino eterno, né? E aqui eu só gostaria de fazer menção rapidamente desse texto que eu coloquei como referência. Mateus capítulo 4, verso 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, né? Esse é o reino eterno, o reino de Deus, não é? Esse reino de Deus é um reino eterno, é um reino que sempre existiu. Porém, o reino dos céus, né? Eu mudei a referência aí, na verdade, essa referência tem que estar aí no ícone abaixo, né? Que é o reino terreno, de Mateus 4,17. Esse reino aí, reino dos céus, é um reino terreno. Esse reino dos céus é o milênio literal, 1000 anos, tá? É o que a maioria dos dispensacionalistas creem. E aqui, vou repetir mais uma vez, né? Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Quando Jesus diz está próximo o reino dos céus, na interpretação dispensacionalista, na sua grande maioria, o que Jesus está dizendo aqui é que arrependei-vos porque está próximo o milênio, não é? É isso que o dispensacionalista está interpretando aqui. Jesus, não é, veio ao mundo anunciar um reino, não é, proclamar um reino. E esse reino era o reino milenar. Então, o que Jesus está dizendo aqui, na interpretação majoritária dispensacionalista, é que o reino que Cristo veio anunciar é um reino messiânico, literal, de 1000 anos. O que Cristo veio instaurar aqui foi o milênio. Não é? A ideia aqui, então, é de que esse reino dos céus, esse reino de que Jesus está falando, o reino dos céus é um reino terreno. Jesus está anunciando um reino terreno, milenar, né, literal. E aí, como eu coloquei aí, nós temos uma citação do John MacArthur, né, que, para quem estuda teologia, quem conhece um pouco do John MacArthur, um grande pastor,
um homem de Deus, né? Ele tem uma citação aqui no seu livro Parábolas de Jesus, e ele desconstrói essa ideia de que reino de Deus e reino dos céus tem uma diferença, não é? Mostrando aí que essa ideia do dispensacionalismo não é unânime entre todos, não é? Eu vou fazer uma citação aqui do John MacArthur, que é um dispensacionalista e que não crê nessa diferenciação entre reino de Deus e reino dos céus como sendo eterno e simbólico, não é? Eu vou ler aqui para vocês rapidamente um parágrafo desse texto que diz assim: as Escrituras dão vários nomes ao reino, o reino de Cristo e o reino de Deus. O reino de Deus e seu reino, né, o reino de Cristo, e aí ele cita aí Mateus 13:41, Mateus 16:28, e aí ele diz assim: a noção comum segundo o qual o reino dos céus e o reino de Deus seriam esferas separadas é uma falácia. Mateus sempre usa a expressão reino dos céus, e ele é o único escritor do Novo Testamento que usa essa expressão. Todos os outros evangelhos dizem reino de Deus. Os termos são sinônimos, como mostra uma comparação entre passagens paralelas. E aí ele cita Mateus 5:3, Lucas 6:20, Mateus 19:24 e Marcos 10:23, Mateus 11:11 e Lucas 7:28. Mateus escrevia para o benefício dos leitores judeus. Ele sempre dizia reino dos céus no lugar de reino de Deus, porque os leitores judeus tendiam a ser extremamente sensíveis em relação ao uso de Deus, ao uso do nome de Deus. E ele não queria criar uma pedra de tropeço desnecessária para seus leitores. Então, na interpretação do John MacArthur aqui, essa ideia de que reino de Deus e reino dos céus tem uma diferença, tem uma diferenciação, é uma falácia, não é correto essa afirmação. O que, na verdade, Mateus está querendo dizer aqui, como todos os evangelistas estão dizendo, é que tanto o reino de Deus como o reino dos céus é a mesma coisa, né? Não há aí a menor possibilidade de ser coisas diferentes, não é? Isso mostra que não é unanimidade entre os dispensacionalistas, né? Essa ideia de que o reino de Deus e o reino dos céus são separados, né? Eu queria mostrar isso aqui para vocês, só para, né, a nível de conhecimento aí, para nós não acharmos que essa é uma ideia que faz jus a toda a interpretação dispensacionalista, não é? Eu estou tentando achar aqui outra referência para vocês, que eu vou ler aqui outro texto para vocês, de um dos maiores intérpretes aí da escatologia dispensacionalista, né? que é o Pentecoste, né? o Dwight Pentecost, né? que vai trazer também uma citação interessante aqui, que eu coloquei para vocês sobre o reino, e já eu vou fazer menção para vocês aqui. Mas antes, vamos dar prosseguimento aqui. Nós paramos nessa interpretação do MacArthur, não é? E aí agora, o conceito de reino no Novo Testamento, o dispensacionalista também faz essa divisão, que é interessante a gente mencionar aqui. Conceito de reino no Novo Testamento. Foi oferecido o governo teocrático. Para os dispensacionalistas, na sua grande maioria, o que foi apresentado por Jesus foi um governo teocrático. Jesus vem oferecer um reino previsto pelos profetas, não é? Aquele reino que é anunciado dos profetas, que é anunciado por João Batista, que é depois anunciado por Jesus nessas referências aí que você está vendo, é um oferecimento de um reino literal teocrático. Tá? Não há a menor possibilidade do oferecimento desse reino aqui ser algo simbólico, não é? E aí eu quero ler para vocês aqui uma referência de um livro chamado Manual da Escatologia,
do J. Dwight Pentecost. Ele é um dos maiores intérpretes da doutrina dispensacionalista, e ele diz o seguinte sobre essa ideia de que Jesus veio trazer um reino teocrático. Eu estou lendo aqui a página 555 do seu livro, quando ele fala sobre como que foi oferecido a teocracia do Antigo Testamento, né? Então, o que eles estão dizendo aqui é que o reino que Cristo vem oferecer não é essa ideia de um reino simbólico, né? O reino de Deus como se manifestando nos homens, né? E à medida que eles vão crescendo e tal, isso vai tomando configurações aí para o mundo. Não, no conceito do Pentecoste, o que Cristo veio oferecer foi um governo teocrático, né, que foi profetizado desde o Antigo Testamento. E ele diz assim: apesar de mencionar repetidas vezes o reino de Deus, Jesus jamais parou para defini-lo. E nenhum espectador jamais o interrompeu para perguntar: mestre, o que significam essas palavras, reino de Deus, que tu tanto usas? Pelo contrário, Jesus usou o termo como se estivesse certo de que seria entendido. E realmente foi. O reino de Deus pertencia ao vocabulário de todo judeu. Era algo que entendiam e pelo qual ansiavam desesperadamente. Então, o que o autor aqui está dizendo é que o reino de Deus que foi oferecido por Jesus é esse reino terreno milenar, é um governo teocrático. Jesus não vem oferecer um reino simbólico, um reino que está dentro de você, algo assim. O que Jesus veio oferecer foi um reino literal. Né? Olha, pessoal, eu vim, eu quero governar sobre vocês, eu quero reinar sobre vocês, o reino já está próximo. Porém, os judeus recusaram esse governo. Mas o governo que Cristo vem oferecendo, vem trazendo na interpretação dispensacionalista, é um governo literal. Né? E aí, essas referências aí, tanto de João Batista, né, anunciando a mensagem do reino, como do próprio Jesus, não é, aqui em Mateus 4:12, Mateus 4:17, Mateus 10:17, Mateus 10:7, todas essas referências fazem jus a um governo, né, teocrático. E a ideia dos autores dispensacionalistas é que Jesus não ficou explicando que tipo de reino é esse. Se Jesus não, a ideia deles é o seguinte: se Jesus não precisou explicar que esse governo era um governo simbólico e tal, é porque o que Jesus estava falando já estava dentro da mentalidade dos judeus. Então, Jesus não precisava explicar: olha, o reino que eu venho trazer não é esse reino que vocês estão pensando, literais, de 1000 anos, em que eu vou governar sobre vocês, em que eu vou acabar com os impérios, que eu vou destruir Roma, que eu vou reinar sobre vocês. Não, não. Jesus não precisa explicar isso. Por quê? Porque, para os intérpretes dispensacionalistas, essa já era uma mentalidade já formada na cabeça dos judeus. Então, quando Jesus fala de reino, ele não precisa explicar, porque o que os judeus estavam esperando era a mesma coisa que Jesus estava anunciando. Né? Na mentalidade dispensacionalista é isso. Né? Pelo menos foi o que eu entendi nessa leitura aqui do Pentecoste. E aí, ainda sobre o dispensacionalismo, né, essa mensagem teocrática foi direcionada apenas para os judeus. Essa é uma compreensão que precisa ser focada e entendida muito bem. Os dispensacionalistas não entendem que Cristo veio para o povo gentil. Para os dispensacionalistas, Jesus veio para o povo judeu. Ele vem trazendo uma mensagem para o povo judeu. E para isso eles usam algumas referências bíblicas. Né? Eu vou citar apenas uma aqui, porque senão a gente vai se estender muito. Esse texto aqui de Mateus 10, verso 5, não é? Vai falar sobre isso, né? E estes 12 enviou Jesus, dando-lhes
as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos e tal. E aí as instruções de Jesus sobre como eles deveriam proceder no ensinamento do seu povo, né, na evangelização aí, dando umas instruções aos 12. Então, os dispensacionalistas entendem que esse governo teocrático, esse milênio que Jesus veio implantar literalmente na Terra, na sua primeira vinda, foi direcionada apenas para o povo judeu, não é? E a oferta do reino direcionada às outras nações aconteceu por causa da rejeição de Israel, não é? Então, o que aconteceu aqui na ideia dispensacionalista? Jesus veio para os judeus, e os judeus, não recebendo essa oferta de Jesus, Jesus adia a mensagem messiânica e a instauração do reino messiânico para o povo judeu e vai ao gentio. Então, enquanto nesse período em que nós estamos passando, que é a dispensação da graça, é um período aí de preparação, né, onde o reino milenar está sendo, de certa forma, desenvolvido. Então, o reino de Deus, na visão dispensacionalista, foi adiada, porque o povo judeu não aceitou. E aí Jesus vai para os gentios. E quem são os gentios na cabeça do dispensacionalista? É um plano novo da igreja, é um plano novo na mentalidade do dispensacionalista. Deus não projetou inicialmente a igreja. Deus não planejou a igreja é um parêntese. Não é? A igreja é um plano B, né, de certa forma. A igreja é um plano novo na mentalidade de Jesus. Por quê? Porque os judeus recusaram a oferta do chamado messiânico, recusaram a oferta da vinda do Messias, recusaram, né? Veio para os seus e os seus não receberam. Esse texto também é usado como isso. E aí esse reino teocrático que foi oferecido na primeira vinda de Cristo, teve a sua instauração adiada, e agora ela vai ser oferecida novamente para os judeus na grande tribulação, que está lá em Apocalipse, capítulo 7. Então, a grande tribulação não é para a igreja, na visão dispensacionalista, não é? O Cristo volta antes da grande tribulação, arrebata a sua igreja, a igreja está lá nos céus, na chamada bodas do Cordeiro. E o que vai acontecer enquanto a igreja está lá na boda do Cordeiro? Jesus vai tratar com o povo judeu, não é? Aquele governo teocrático que ficou lá 2000 anos atrás será retornado agora, e o povo judeu vai receber mais uma vez, e aí esse governo vai ser anunciado, entre outras coisas, pelas duas testemunhas, que também são duas pessoas literais. Eles vão vir à terra, não é? Moisés e Elias. Alguns dizem que não é literalmente a pessoa de Moisés e a pessoa de Elias, como está lá no texto de Apocalipse 11, mas serão duas pessoas, dois profetas, literalmente. Dois homens vão surgir e vão anunciar novamente o evangelho de Jesus Cristo, e dessa forma eles vão crer. E aí Deus terá tratado com os judeus, coisa que ficou ali para trás, né, que deveria ser feito, e como eles não aceitaram, Deus adiou essa mensagem, guardou e trouxe novamente no período da grande tribulação para eles. E aí eles, nesse momento, vão aceitar a Jesus, né? Vão reconhecer Jesus como o Messias. Bom, dando prosseguimento aí na ideia dispensacionalista do milênio, como é a doutrina do milênio, né? A gente falou aqui até então do modo de interpretação. Como o dispensacionalista interpreta a Escritura, interpreta a ideia de profecia, interpreta a ideia de reino.
não é? A gente estabeleceu essas bases e agora a gente chega na doutrina propriamente dita do milênio. Já foi mais de 20 minutos só para falar sobre isso. Por quê? Porque se a gente não estabelecer essas bases, a gente não consegue entender por que, que eles chegam numa doutrina milenar literal. Então, é importantíssimo estabelecer as bases para a gente poder entender a razão pela qual eles interpretam o milênio dessa forma, né? Então, a doutrina do milênio, Satanás é preso por 1000 anos, isso é literal, tá? Nós estamos vivendo aí no período da graça, e então vai chegar um momento em que, posterior aí a grande tribulação, passada a grande tribulação, passada a conversão dos judeus, não é? Esse período de 7 anos literais que estão divididos entre 3 anos e meio e os outros 3 anos e meio, o anticristo está reinando, está enganando aí as nações e tal, e o povo judeu está sendo resgatado, não é? As duas testemunhas estão pregando e eles se convertendo ao evangelho novamente, aceitando Jesus como Messias e tal. E aí, quando eles estiverem, não para serem destruídos aí e tal, Jesus volta, destrói o anticristo, acaba com o anticristo, né, com toda a sua ideia, com toda o seu reinado, e aí estabelece de fato o milênio. E aí Satanás é preso por 1000 anos. Satanás perde totalmente a sua força. E agora nós vamos viver num reinado messiânico de 1000 anos literais, num reino, né, já que não tem o diabo, já que o diabo está preso, é ele que engana as nações, é ele que atrapalha, é ele que leva as pessoas a roubar, a matar e tal. Esse reino que Jesus vai instaurar aqui literalmente por 1000 anos vai ser um reino de justiça, vai ser um reino de obediência, vai ser um reino de santidade, verdade, né? Plenitude do Espírito Santo, as doenças vão ser eliminadas, não é? Vai haver cura dos deformados, né? As pessoas que são doentes, que têm problemas de saúde, tudo, isso não haverá mais, e as referências bíblicas estão aí, eles usam essas referências, tá? Eu tirei essas referências dos próprios intérpretes dispensacionalistas, Isaías 29, 18, né, eles vão usar, e eles vão entender também que haverá aí um processo de língua unificada, não é? É o que os dispensacionalistas entendem, que a língua será unificada. O pessoal vai falar uma língua só no período milenar, não é? Sobre o governo, vai ser um governo teocrático, não é? Vai ser um governo onde Deus governa, onde as leis partem da pessoa de Deus, de Jesus, Jesus que vai ser o Messias, que vai ser o grande rei, e Davi é o regente do milênio, não é? Isaías, eu gostaria de ler esse texto, porque os dispensacionalistas entendem que, literalmente, Davi virá reinar com Cristo e ele será um grande regente do milênio, né? Davi, como foi aí um dos maiores reis de Israel, ele retornará e reinará com Cristo no milênio. O verso 3 de Isaías 55 diz assim: Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Esse é um dos textos que o dispensacionalismo entende como sendo atribuído literalmente à pessoa de Davi e a um suposto reino em que Davi, junto com Cristo, reinará literalmente assentado num trono físico real. Né? Essa é a interpretação dispensacionalista. E aqui, a adoração. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Se vocês quiserem um vídeo só para falar sobre essa ideia de adoração dispensacionalista, né, no milênio. E eu não tenho tempo para falar bem. Se vocês quiserem depois um vídeo só sobre isso, eu posso falar. Deixa aí nos comentários aí se você gostaria
de um vídeo falando só sobre a adoração no milênio, né, na interpretação dispensacionalista. O dispensacionalista fala que vai voltar ao templo, né? A interpretação dele diz que terá a volta do templo, né? Então o pessoal aí dispensacionalista já estão de olho, né? Diz que já os judeus já estão separando os levitas, né? Já estão treinando os levitas, já estão guardando coisas para a construção do templo e coisas desse tipo. A gente já vê informações a esse respeito. E aí eles dizem que vai voltar ao templo, não é? Que é onde o anticristo vai surgir lá e tal, e é de lá que eles vão reconhecer que eles foram enganados e que aquele anticristo, aquele de fato não é o Messias, né? E também vai voltar os sacrifícios. Eles dizem que a ceia, né, como nós participamos hoje, será extirpada, né, porque o texto diz que é até que ele venha, né, vocês vão participar da ceia, né, Paulo fala em 1 Coríntios, até que ele venha. E aí, uma vez que Cristo veio, não há mais a necessidade da ceia, mas há a necessidade dos sacrifícios. E os sacrifícios vão funcionar de maneira memorial na interpretação deles. A ceia, algumas interpretações, né, entendem como memorial também, mas os sacrifícios voltarão de maneira simbólica, né? Nós vamos, o milênio será, e os sacrifícios do milênio vão acontecer para nós relembrarmos de como foi a morte, a ressurreição e sacrifício de Cristo. Então, essa interpretação de que os sacrifícios irão voltar é justamente para entender isso, que vai funcionar como um memorial, né? A gente vai sacrificar para relembrar o sacrifício de Cristo, para nós relembrarmos a cruz, para nós relembrarmos o sofrimento de Cristo. E no milênio acontecerá todas essas coisas. Bom, e aqui, né, 37 minutos depois, se finda esse grande compêndio aí da interpretação dispensacionalista a respeito do milênio. Essas palavras aí bagunçam toda a nossa cabeça. Então, essas são as bases para a interpretação do dispensacionalismo. Tem muita coisa aqui que eu deixei de fora, não falei tudo, né? Se vocês quiserem outro vídeo explicando melhor aí, às vezes ficou alguma coisa vaga aí que eu não mencionei, tá? Pode deixar nos comentários o que você quiser que a gente melhore, né? Ou que a gente fale novamente, ou expõe aí mais detalhado algum detalhe. Pode deixar nos comentários aí, pode me chamar em box que a gente fala a respeito, tá? E sobre o dispensacionalismo é isso, gente. Até aqui é a interpretação dispensacionalista. Há alguns pontos de discordância entre os próprios dispensacionalistas a respeito disso? Sim, mas na sua grande maioria, essas doutrinas estão interpretadas dessa maneira. Um milênio literal de 1000 anos, onde no final da grande tribulação, Jesus vem e amarra o diabo por 1000 anos e depois inicia-se o milênio literal, né, de 1000 anos. E aí Jesus governa, Davi governa, e acontece todas essas coisas que nós estabelecemos aqui. Agora, vamos falar um pouco sobre a interpretação amilenista a respeito do milênio, que é totalmente oposta à visão dispensacionalista, não é? Para o amilenista, a interpretação do Apocalipse é simbólica, não é? Tudo aquilo que Jesus, tudo aquilo que o Apocalipse está descrevendo, na sua grande, esmagadora maioria, é uma linguagem simbólica, não é? Porque fazia parte do contexto da época aquele tipo de interpretação. O livro do Apocalipse não é um livro que deve ser interpretado de maneira literal, não é? Porque ele tem uma mensagem poética e muito conhecida da época até, dizem alguns intérpretes, e que não deve ser interpretada com uma linguagem literal, não é? Então deve ser interpretado de modo simbólico, né? O milênio inicia-se na ressurreição de Cristo e vai até a sua segunda vinda. O milênio sendo simbólico, assim como toda a mensagem do Apocalipse,
se o milênio é simbólico, onde ele está inserido na história do cristianismo? Para o amilenista, o milênio começa na primeira vinda de Cristo. Quando Cristo vem anunciando a mensagem do reino, e aí você já está vendo aí o conceito de reino na visão amilenista, né? Reino dos céus, reino de Deus, reino do Senhor e o reino. Todos esses, assim como John MacArthur entende, né? Todos esses reinos falam da mesma coisa. É o reino de Deus, né? Esse reino inicia-se com a vinda do Messias, mais necessariamente na morte de Cristo, né? Quando Cristo consuma todas as coisas, está consumado, quando é nesse momento em que inicia-se o milênio. E esse milênio, começando na primeira vinda de Cristo, mais especificamente na sua morte, na sua ressurreição, ele vai até a segunda vinda de Cristo. Não é? Essa é a ideia do dispensacionalismo. Nós vamos fragmentar mais isso para você compreender, mas a princípio é isso. Como nós interpretamos, né, como o amilenista interpreta o livro do Apocalipse? Nós entendemos o livro dessa maneira. O livro do Apocalipse está dividido em 7 sessões. Não é? E aí eu coloquei as sessões aí, do 1 a 3, do 4 ao 7, do 8 ao 11, do 12 ao 14, do 15 ao 16, do 17 ao 19 e do 20 até o 22. Todas essas menções, o livro do Apocalipse dividido em 7 sessões, cada sessão conta uma história. E que história é essa? É a história que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Se você quiser algo mais detalhado sobre isso também, a gente pode fazer um vídeo só sobre isso. Mas aqui eu estou lançando as bases mesmo, para você compreender como o amilenismo chega na interpretação que chega. Então, o Apocalipse é dividido em 7 sessões. Cada sessão conta a história que vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. E essa sessão, ela é cíclica, ela conta e reconta a mesma história. A sessão do capítulo 7 do capítulo 4 até o 7 vai contar a mesma história do capítulo 8 até o 11, que vai contar a mesma do 12 ao 14, que vai contar a mesma do 15 ao 16, que vai contar a mesma do 17 ao 19, e assim por diante. A diferença é que cada nova sessão reconta a mesma história, porém acrescenta-se algo, acrescenta-se algum detalhe, acrescenta-se algo que não tinha na sessão anterior e não terá na posterior. Mas o que o Apocalipse está fazendo é contar e recontar a mesma história, que vai desde a primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Um exemplo disso, eu vou mostrar para vocês aqui, como o amilenismo interpreta isso. Essa ideia está aqui a partir... vou mostrar aqui para vocês nessa seção do capítulo 4 até o capítulo 7. No capítulo 4, nós temos aqui, depois você pode acompanhar na sua Bíblia, João, não é, a visão de João do templo, do trono de Deus. Ele vê o trono de Deus e tal, ele tem aquela visão, os seres celestiais louvando, os 24 anciões e tal. Na seção 5 começa a visão dos 7 selos. Ele está vendo os 7 selos e só há um que é digno de abrir os 7 selos. Quando a gente chega no capítulo 6, nós vimos que o único que é digno de abrir os selos começa a abrir os selos. E ele abre o primeiro selo, não é? E é o cavaleiro branco. E o texto diz que ele saiu vencendo e para vencer. O amilenista interpreta esse cavaleiro branco como sendo o evangelho. Então, aqui no capítulo 6, inicia-se a pregação e a proclamação do evangelho. Ele sai vencendo e para vencer. O dispensacionalista entende que isso aqui é um falso Cristo, é o anticristo. Nós não. O dispensacionalismo entende que esse cavaleiro do cavalo branco aqui é o evangelho, não é, que sai vencendo e para vencer. Toda vez que o anticristo e que o mal é descrito no livro do Apocalipse, é descrito a sua vitória, mas logo é descrita a sua derrota. O livro do Apocalipse nunca diz que o mal saiu vencendo e para vencer. A ideia do Apocalipse é sempre mostrar que o diabo sempre vai perder, que Deus governa sobre todas as coisas. Então,
o evangelho no capítulo 6 sai vencendo e para vencer. E aí os selos vão se abrindo. E à medida que os selos vão se abrindo, vão acontecendo, né, cumprimentos da palavra de Deus. E aí as coisas vão se sucedendo até chegar à grande tribulação. Né? A mensagem do evangelho começa no capítulo 6, e aí, quando nós chegamos aí no sexto selo, nós temos a eliminação, a destruição de todas as coisas, nós temos o fim de todas as coisas. No capítulo 7, nós temos a menção dos selados de Deus. É o povo de Deus que é guardado da grande tribulação, que é poupado, não é? E aqui no final do 7, nós temos o quê? A visão dos glorificados. Então, no capítulo 6, ao começo da proclamação do Evangelho, no capítulo 7, nós temos, aí no final do 7, a visão dos glorificados, que é o fim de todas as coisas. Começa lá no 5 e termina aqui, não é? No 7. E aí, no 8, nós já temos a visão dos céus, nós já estamos nos céus. Não é? Quando abre o sétimo selo, e abriu o sétimo selo e houve silêncio no céu, tal. E aí já é uma visão já nos céus, mostrando essa sessão, essa segunda sessão, que vai da primeira até o final de todas as coisas. Se você olhar do 8 até o 11, também você vai observar essa mesma história, esse mesmo contexto, né, explicado de maneira diferente, com novos detalhes, mas trazendo a mesma ideia, da primeira à segunda vinda de Cristo. Com detalhes, mas com novos acréscimos, mas dessa mesma maneira também, e dessa mesma linha de interpretação. Não é? É assim que o amilenismo entende essa história, não é? do Apocalipse, contada por sessões. E aí, a interpretação de Apocalipse 20 é o que nós precisamos entender aqui. Né? Já que o milênio não é literal, então nós não precisamos mostrar na visão dispensacionalista, nós não precisamos mostrar na visão amilenista qual é o caráter do milênio, o que vai acontecer no milênio, como vai ser os dias do milênio, quem vai reinar e tal. Por quê? Porque a interpretação amilenista é simbólica. Então, esse milênio já está em atuação, já está acontecendo. Ele vai da primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, como nós interpretamos Apocalipse 20, que é onde está ali a história do milênio? Né? Nós temos que voltar ao texto para poder entender de maneira mais precisa, né? De maneira mais fiel, e poder aí, né, estabelecer as bases de interpretação desse período milenar simbólico. Então, na interpretação, né, a milenista, como nós já dizemos, o Apocalipse é simbólico. Então, se o Apocalipse é simbólico, o que significa, então, quando Apocalipse 20 diz que o diabo é a prisão de Satanás? O que significa essa prisão de Satanás? O texto é claro aí. Apocalipse 20 diz que o diabo foi preso, mas há uma missão na sua prisão. Ele foi preso para quê? Para não enganar as nações. O diabo foi preso para não enganar as nações. O dispensacionalista costuma rebater a ideia de que o diabo já está preso, não é? Ele entende que essa prisão de Satanás vai acontecer lá no final da grande tribulação e não desde a primeira vinda de Cristo. E ele entende e ele fala assim, olha, se Satanás está preso, como que nós podemos dizer que ele está preso se o mundo está como está, se ele está atuando no mundo, se ele está dando tanta morte, tanta doença, tanta praga, tantas coisas? Por que o diabo está preso? Como assim o diabo está preso se o mundo está do jeito que está? Mas, como nós estamos voltando ao texto, nós precisamos entender que a prisão de Satanás não limita totalmente a sua ação. O diabo é restrito em uma parte da história.
E qual parte é essa de que o diabo é descrito e como sendo alguém que está preso? Ele é preso para não enganar as nações. É isso que está descrito. Se você observar, desde o Antigo Testamento, Satanás é alguém que enganava os povos. Todos os povos estavam amarrados, estavam presos, estavam escravizados pelo diabo, estavam sendo enganados. Todas as nações eram enganadas pelo erro do diabo, pelo engano. Apenas Israel era uma nação escolhida por Deus, que tinha as promessas, que tinha a mensagem de Deus, que tinham as leis, não é? Israel era o único povo que não era enganado pelo diabo. Pelo contrário, eles tinham a luz que era o próprio Deus, que era a própria lei. Mas agora, na vinda de Cristo, isso se estende a todas as nações. Quando Cristo vem, Cristo instaura o milênio porque ele amarra o valente, ele aprisiona o diabo, e o diabo não tem mais poder de enganar as nações. Se a gente lê lá Mateus 12, 29, nós vemos que Jesus está dizendo que ele entrou na casa e ele amarrou o valente, e aí ele pode saquear os bens. A mensagem é o seguinte: eu vim a este mundo e eu posso tomar os bens, eu posso governar sobre esse mundo, reinar sobre esse mundo, porque eu amarrei o valente, não é? Eu entrei na casa, depois você lê lá Mateus 12, 29, eu amarrei o valente, não é? Outro texto interessante é Lucas 10, né, 17 ao 18, os discípulos voltam até Jesus e dizem: olha, Jesus, até os demônios nos submetem. E Jesus diz: olha, eu via Satanás caindo da terra como um raio. É óbvio que isso não é literal. O que Jesus está dizendo é que quando eu vim a este mundo, eu dei poder a vocês, e vocês vão até as nações, e vocês estão pregando o evangelho, vocês estão anunciando a mensagem do reino, e os demônios estão sendo expulsos, as pessoas estão sendo curadas. Por quê? Porque eu destronei Satanás. Ele não pode mais enganar as nações. Ele está preso para não enganar as nações. Essa é a ideia. Não é uma prisão que aniquila todo o poder do diabo, não é? Isso não é verdade. O que o texto está dizendo é que, tanto de Apocalipse como as falas de Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, evidenciam que Satanás está preso para não enganar as nações. O Evangelho é pregado, o Evangelho é anunciado. Onde Jesus vem, o príncipe deste mundo está sendo deposto, está sendo retirado do seu governo, né? João 12, 31. Né? Agora chegou a hora de destronar o príncipe desse mundo. A morte de Jesus Cristo tira Satanás do trono de enganar as nações, de reinar sobre as nações. É isso que Jesus está dizendo aqui quando ele diz que Satanás não pode mais enganar as nações, não pode mais estar preso. Não é? Essa é a ideia de prisão aqui no Novo Testamento. Uma segunda pergunta, né? O que significa que Satanás não pode mais enganar as nações? Satanás não pode mais enganar as nações com relação a quem é Deus, a quem é Jesus, o Evangelho. Satanás não tem mais esse poder de enganação, de esconder a mensagem do Evangelho, de esconder a mensagem de Cristo, de tirar o poder do Evangelho do povo de Deus, da mensagem. Satanás não pode mais barrar a mensagem do Evangelho. Ele não pode mais esconder do povo, das outras nações, de gentios, né, de bárbaros, de gregos, de egípcios e de tantos outros povos. Eles não podem mais. Lembra quando Jesus chega, aquele jovem de Gadara, não é? E o diabo diz: olha, vocês vieram nos atormentar antes do tempo, não é? E Jesus leva esse jovem à conversão. O poder do evangelho chegou até os gentios, chegou fora dos limites de Jerusalém. Jesus não morre apenas pelo povo de Jerusalém. Jesus morre por um povo de toda raça, tribo, língua e nação. Jesus morre por um povo que está espalhado pelo mundo. E o poder do diabo está limitado agora.
ele não tem mais poder de enganar as nações. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo. Mas antes de Jesus dizer ide por todo mundo, ele disse, todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Por isso, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, de acordo com o poder direcionado a Jesus, ele pode dizer, agora você pode anunciar o evangelho a todas as nações, porque Satanás não pode mais enganar as nações. E os apóstolos em Atos, você vê, anunciando o evangelho, levando a mensagem do reino. Por quê? Porque Satanás não pode mais enganar. Onde chega o evangelho, a transformação, a mudança de vida, a mentira cai, o engano cai. Por quê? Porque Satanás caiu do céu como um raio. Ele foi destronado. O príncipe desse mundo foi deposto. O Senhor amarrou o valente. É a era milenar. O diabo está preso e não pode mais enganar as nações. O que significa o pouco tempo em que Satanás será solto depois do milênio? Esse período em que Satanás será solto depois do milênio é o período da grande tribulação. Satanás está preso agora para não enganar as nações, o seu poder e o seu governo está extremamente limitado, ele pode fazer maldades, ele pode incitar pessoas a crimes, a violências, a prostituição, a maldades, é claro que pode. Né? A restrição do diabo é precisa na Escritura, é para não enganar as nações. Então, ele não tem mais esse poder de enganar. Onde chega a mensagem do Evangelho, ali também há o poder de Deus, porque foi dado toda a autoridade ao Senhor. Então, esse período, quando terminar o milênio, que é simbólico, que nós não sabemos a data, o dia preciso, mas o que encerra-se o milênio é esse período da grande tribulação, e aí Satanás vai ser solto, e ele vai estar, digamos que, com o seu poder completo de atuação. Quando finaliza o milênio, é quando todo esse poder, esse poder de atuação, de maldade, será devolvido, não é, ao diabo. É claro que o Senhor sempre irá governar, isso é um plano da redenção. A história, desde sempre, mostrou o seu começo e o seu final. Deus vai destruir o diabo, as hostes malignas, o inferno, vai destruir todas as coisas, mas, inicialmente, no final do milênio, haverá esse período de grande tribulação, e o diabo será solto. A ideia de solto não é que ele vai sair de uma prisão literal. O diabo é espírito, você não aprisiona um espírito. O que está acontecendo nesse exato momento é a restrição da atuação do diabo na terra, não é? Porque Deus tem governo sobre todas as coisas. E aí, Satanás vai ser solto. Qual que é essa ideia de solto, né, depois do milênio? Ele vai voltar, né, à atuação. Aí ele vai unir as suas hostes da maldade, né, a besta, o anticristo, o falso profeta, e todas aquelas menções do Apocalipse que nós ainda vamos falar. Mas o significado de que ele vai ser solto ainda por um pouco tempo, como diz a Escritura, é que ele vai ter essa possibilidade aí de cometer maldades como nunca antes cometeu, porque ele vai ser solto. Essa restrição que agora ele tem será banida, e aí ele vai poder enganar as nações de maneira mais maldosa, né? De maneira mais pecaminosa, com uma acentuação muito maior, não é? Isso vai ser tão grande, vai ser tão difícil esse momento, que o próprio Jesus fala, né, que se o Senhor não abreviasse esses dias, nem os eleitos se salvariam, né? Nem os eleitos seriam salvos. Tamanha a dificuldade da tribulação que vai haver nesse período, não é? E aí uma última pergunta, para nós concluirmos aqui o nosso estudo sobre o milênio, é o que significam os 1000 anos durante os quais Satanás é preso. Esse período de 1000 anos traz a ideia de um período completo. Isso fala muito sobre a soberania de Deus e a graça e misericórdia de Deus de estar reinando sobre todas as coisas. É um período completo. Quando a Bíblia traça, principalmente no livro do Apocalipse, olha, 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos, metade de outro tempo, 10 anos e tal. Quando a Bíblia fala dessas coisas, Apocalipse, não é que eles estão dizendo
1000 anos literais. Não é que eles estão dizendo 1 ano e meio de literal, né? Um tempo, 2 tempos, metade, outro. Não é que isso é literal. É que está mostrando um tempo, um período de tempo completo. Está mostrando o governo de Deus e como Deus está dominando sobre todas as coisas. E que Deus não perdeu o controle dessa situação. Então, se Deus está falando que vai ter um período de 1000 anos em que ele está preso, é porque Deus está por trás da história, governando todas as coisas. E há um período de tempo completo, estabelecido por Deus, em que a prisão de Satanás se fará a verdade. Não é que Satanás está preso até ele conseguir escapar de alguma maneira, e conseguir sair dos planos e tal. Não, não é isso. Satanás está preso porque Deus o prendeu por um período de tempo. Não é? E esse período de tempo é um período completo, 1000 anos. Não é? Tem um momento estabelecido, Deus tem uma agenda, não é? E isso irá se cumprir. Então, esse período completo de 1000 anos fala também a respeito disso, de que Deus tem um período de tempo completo em que a sua história está sendo traçada, né? Está continuando. Então é isso, gente. Falei bastante, né? Nossa, 1 hora de vídeo, mas é um estudo, né? Eu não estou aqui para falar 5, 10 minutos, só para uma chamada de vídeo, não. O meu intuito aqui é trazer ensinamento, é trazer conteúdo, não é, bem embasado, né, bem comentado, né? A gente tem trazido essas mensagens aí para vocês e os vídeos são longos mesmo, são estudos da palavra de Deus, né? Não tem como falar pouco, né? E eu gostaria que vocês, né, interagissem aí com a gente. Não deixe de se inscrever, de curtir o nosso canal, para você receber aí as nossas notificações. Sempre vou estar postando vídeo o mais breve que eu posso, né? Tem aí muitos compromissos aqui na igreja, mas eu vou fazer o possível para estar mostrando e enviando essas mensagens para vocês. Comente aí o que vocês acharam, né? Se vocês gostaram, quais foram as dúvidas que ficaram para vocês diante de tudo isso que a gente falou, e se você quer mais detalhes sobre o milênio, comenta aí o que você precisa, né? O que você achou, e eu espero ter contribuído para o seu conhecimento da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Muito obrigado, você que ficou até aqui. Espero ter abençoado a sua vida. Até a próxima, pessoal. Obrigado.